Meus alunos, alunas, nono ano, mais uma aula aqui para vocês agora, resolvendo equações que tem a ausência do termo C. Né? Nós fizemos no vídeo anterior a resolução de equações quando tinha a ausência do termo B, e aqui nós temos agora o vídeo com gravação de questões envolvendo a ausência do termo C. Então, na forma genérica, as equações elas são desse tipo, né? ax² mais bx mais c igual a zero. Então, esta equação aqui da letra A, veja que eu tenho 3x² mais 15x igual a zero. Aqui tem a ausência do termo C, né? Então, para isso, uma maneira de resolver é você colocar o termo comum em evidência. Então, veja que aqui eu tenho o número 3 e aqui eu também tenho um número, esse número é o número 15. Veja que 15 é um dos múltiplos de 3. Então, você pode colocar o 3 em evidência, né? Então, você vai fazer aqui um produto entre o número 3 e aqui também admite ainda um fator comum que é o x. Ó. Então, aqui vai ficar assim, 3x que vai multiplicar x mais 5 igual a zero. Então, se você fizer o caminho inverso, né, se você multiplicar 3x vezes x, você tem 3x². E 3x multiplicado por 5, você tem 15x. Então, como eu tenho aqui dois fatores, um fator é 3x, ele pode ser zero, né, esse fator pode ser zero, já que o produto de 3x por x mais 5 dá igual a zero, então o 3x é zero. Então, nesse caso aqui, a gente vai ter um produto de um número por 3 e deu zero. Então, o valor do x é zero. Tá certo? A outra raiz a gente vai descobrir quando nós fizermos aqui, você fizer também essa igualdade dizendo o seguinte, que x mais 5 pode ser zero, né? Nesse caso aqui, x mais 5 igual a zero. E resolvendo a equaçãozinha do primeiro grau, você tem x igual a menos 5. Então, aqui nós temos duas raízes, x1 igual a zero e x2 igual a menos 5. Então, veja aí que é uma resolução de uma equação incompleta, né? Já muda um pouquinho, é uma maneira de você fazer, mas são questões simples, né? Então, eu vou dar aqui uma dica para vocês. Na resolução desta equação aqui, é parecido com a letra A. Esse da letra C é parecido com questões que nós já fizemos. Aqui, o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão multiplicar esse 9 por 2n, vão multiplicar 9 por menos 5, né? E depois desse produto feito, vocês vão multiplicar também por n mais 2 igual a zero. Agora eu quero resolver com vocês a letra D, que é uma questão diferente, vocês não conhecem ainda, que envolve a multiplicação de denominadores e no numerador eu tenho também outros termos, e aqui eu tenho duas frações, né? A primeira fração eu tenho 2x menos 3 e x menos 6. E tenho também aqui a outra fração, que é 3x menos 1 dividido por x menos 2. Aí nós temos aqui as duas condições de existência, né? Que o x tem que ser diferente de 6, e aqui o x tem que ser diferente de 2, né? Essa condição é necessária porque nós não temos a divisão por zero. Então, sempre que eu for resolver uma questão como essa, nós temos que fazer duas coisas. A primeira, eu posso fazer aqui produto dos meios igual aos extremos. A gente vê que eu tenho aqui, no primeiro membro eu tenho uma fração, o denominador é x menos 6, e no segundo membro eu tenho também uma fração, o denominador é x menos 2. Então, a gente, nessas situações aqui, nós vamos multiplicar em cruz esses valores. A gente vai multiplicar esse valor aqui, x menos 6, você vai multiplicar ele por 3x menos 1. Certo? Então, você vai fazer o seguinte, é produto dos meios igual aos extremos, né? Aquilo que vocês já
se lembra que a gente falou em sala de aula. Então, x menos 6, que vai multiplicar esse 3x menos 1. Certo? Pronto. Então, o que nós fizemos aqui no primeiro membro, vamos fazer agora para o segundo. Então, eu tenho lá, o numerador é 2x menos 3, que vai multiplicar o x menos 2, certo? Então, a primeira coisa é essa. E agora é fazer as continhas, né? Esse x aqui multiplica esse termo, vai ficar 3x ao quadrado. Depois ele vai multiplicar o menos 1, fica menos x. Agora chegou a vez do 6. Menos 3 vezes 6, 18x. Agora mais 6 vezes menos 1 dá... Menos 6 vezes menos 1 dá mais 6, ó. Pronto. Fizemos esse produto, agora vamos para o outro. Eu tenho 2x vezes x, eu tenho 2x ao quadrado. 2x vezes menos 2 fica menos 4x. E agora, multiplicando agora o 3, menos 3 vezes x, eu tenho menos 3x. E menos 3 vezes menos 2, eu tenho 6, positivo. Então, veja que é um pouco diferente, né? A equação é diferente. E agora, eu tenho que lembrar de igualar a zero. Então, a gente vai juntar aqui os que são semelhantes e vamos ver o que vai acontecer. Olha, aqui desse lado eu tenho 3x ao quadrado. Esse outro aqui, ó, esse 2x ao quadrado, eu vou trazer logo ele para cá, para perto desse. Então, aqui vai ser menos 2x ao quadrado. Lembrando, se eu troco de membro, eu troco de sinal. No caso, 2x vem para cá, menos 2x ao quadrado. E agora, vamos olhar aqui. Eu tenho esse x aqui com esse. Olha, menos x com menos 18 vai ficar menos 19, né? Menos 19x. Aí eu tenho esse número aqui mais 6, né? Mais 6. Quando eu trouxer esse outro para cá, menos 6 vai dar 0. Ó. Esse aqui, ó, com esse vai ficar 0. E ainda eu tenho aqui que trazer esse menos 4 com menos 3, eu tenho menos 7. Ele vem para cá mais 7, ó, fica mais 7x igual a 0. Tá certo? Então veja aqui que os termos semelhantes, x ao quadrado, quando eu fizer 3 menos 2, fica só o x ao quadrado. Olha, veja que o mais 6 com menos 6 aqui dá 0, vai sair. E eu tenho menos 9, menos 19 mais 5. Né? Isso aqui vai ficar menos 12, né? Isso aí vai ficar menos 12x. Deixa eu tirar isso daqui que apareceu aqui, vai ficar menos 12x. Eu tenho menos 19, menos 12x igual a 0. O que eu tenho mais aqui? Então, o que nós chegamos aqui agora? Nós encontramos um termo, né? X ao quadrado menos 12x. É uma equação incompleta, né? Está faltando aqui o termo C. E aqui é colocar o x em evidência. Ó. Eu tenho esse x ao quadrado. Eu vou escrever aqui para ver se vocês conseguem visualizar melhor. Ó, nesse termo aqui que tem x ao quadrado, eu tenho o produto de x vezes x. Menos 12 vezes o x igual a 0. Dessa maneira, veja que eu tenho aqui, ó, esse x aqui, ó, ele está aqui no primeiro termo e está no segundo termo. Então, eu posso colocar esse termo, que a gente chama de colocar em evidência, né? Então, a gente abre um parêntese aí, ó, e fora você coloca esse termo comum. Quem fica dentro do parêntese? X, que é esse aqui. Isso acontece porque você vai dividir o x ao quadrado por x, que dá o próprio x, né? E menos 12x dividido por x fica 12, igual a 0. Então, veja que eu tenho um produto onde x é 0, ou você tem x menos 12 igual a 0, e aqui nesse caso x é igual a 12. Então, você tem duas raízes, ó, x1 igual a 0 e x2 igual a 12, tá certo? Então, as demais questões são
são parecidas, ó. Aqui no 22 você vai encontrar a solução dessa equação. Aqui, olha, aqui na letra A vocês vão colocar o x em evidência, ó. Se colocar o x em evidência aqui, o que vai acontecer? Vai ficar x, que vai multiplicar 5x mais 12, igual a 0, certo? Então, x igual a 0, ou então você tem o outro valor, 5x mais 12 igual a 0. Aqui nesse caso vai ficar 5x igual a menos 12 e x igual a menos 12 dividido por 5, né? Tá certo? Então, vocês têm que fazer ademais, revejam o vídeo, né? E aprendam esse conteúdo, é importante para vocês, né? É importante nesse trabalho. Então aqui fica a conclusão do comentário dessas questões e que vocês aí possam fazer as demais que tem aí. Qualquer dúvida, entre em contato aí pelo grupo lá do nosso estudo e a gente conseguir aprender aí esse conteúdo, tá bom?